Enquanto você vai chegando, se assentando, coloque a sua vida diante da presença do Senhor. Nós queremos declarar sobre essa manhã chuvas de bênção sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. E que o seu coração esteja aberto para que o Senhor venha mesmo derramar sobre nós aquilo que Ele mesmo já preparou. Então vai se assentando, vai aquietando o seu coração. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Se coloque em pé nesse momento, vamos cantar juntos. Chuvas de bênçãos terei, sim, é promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos do céu. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos serei, vida com paz e perdão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Erga a sua mão, vamos dizer mais uma vez suas vozes ao Senhor Jesus em oração. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Cumprimente o teu irmão com a graça e a paz, Sáudio, nesta manhã, com um bom dia na paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que este culto seja um tempo de renovo espiritual, em que nos abasteçamos com a presença do Senhor. Que o nosso coração seja cheio da sua santa e eterna presença. Convido você a tomar a sua Bíblia e abri-la no Salmo 92. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 4. Salmo 92, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Amém. Salmo 92. Anunciar de manhã a tua misericórdia, diz o versículo 2. Anunciar de manhã a tua misericórdia. Nós estamos
reunidos nesta manhã para anunciar a misericórdia do Senhor, que se renovou sobre a vida de cada um de nós. Nenhum de nós estamos aqui porque com o nosso próprio esforço viemos. Estamos porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Feche os olhos, vamos orar. Soberano Deus, nós somos gratos ao Senhor e te bendizemos por esta manhã, Senhor. Somos gratos porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Somos gratos porque as tuas misericórdias, Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a tua fidelidade. Por isso queremos cantar ao teu santo nome e render graças ao Senhor, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que adentraram as portas deste templo, aqueles que ainda chegarão, Senhor. Pedimos que a bênção do Senhor repouse graciosa e poderosamente sobre a vida de cada um. Que o Senhor, ó Deus, sustente aquele que está enfraquecido. Que esta seja uma manhã de renovo espiritual, Senhor, para aquele que está abatido, cansado, para aquele, ó Deus, que veio para o culto, talvez se arrastando, pela tua misericórdia, sairá deste lugar fortalecido, porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu peço que o Senhor renove as forças do cansado nesta manhã para a glória do teu santo nome. Aquele, ó Deus, que veio ansioso, receba neste lugar a paz do Senhor, que excede todo entendimento e que guarda a nossa mente e coração em Cristo Jesus. Aquele que chegou, Senhor, triste, saiba que a tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E que esta seja uma manhã, ó Deus, de alegria, de prazer na presença do Deus Todo-Poderoso. Abençoa cada ato deste culto, Senhor. Cada momento deste culto tenha a tua bênção, a tua unção. Os cânticos que entoaremos ao teu santo nome subam, Senhor, diante de ti como aroma suave de cheiro agradável ao Senhor. Ó Deus, seja o nosso sacrifício de louvor ao teu santo nome. Que a mensagem da tua palavra, Senhor, seja voz profética do Senhor aos nossos corações. Nós entregamos este tempo nas tuas santas mãos, em nome de Jesus e para a glória de Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus? Convide o teu irmão para adorar ao Senhor. Diga, vamos adorar a Deus. Amém. Bom que nós podemos fazer isso pela manhã, adorar ao Senhor. Então vamos fazer com o melhor, com alegria, com disposição, porque Deus está nesse lugar. Amém? Vamos cantar, vamos louvar com tudo aquilo que nós temos de melhor.
nós vamos fazer isso só quando estivermos aqui. Não, nós vamos fazer em todo o tempo. Aonde quer que você esteja, louve, adore ao Senhor. Diga em todo o tempo: eu te louvarei, Senhor Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Diga mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Nesse mesmo Espírito, nós cremos que o Senhor é digno de ser adorado. Então adore, dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Abre o teu coração. O Espírito Santo de Deus está fluindo no nosso meio. Ele quer abençoar cada um de nós. Enquanto nós cantamos, adoramos a Ele, exaltamos o seu santo nome. Avivamento.
uma vez. Hosana ao Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Seja exaltado, Senhor, no nosso meio. Hosana nas alturas. Seja engrandecido, Jesus. Move mesmo o nosso coração. Nós queremos ser parecidos, iguais ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Quero convidar você a entregar ao Senhor, em forma de adoração, seu dízimo, a sua oferta, a um Deus que tem sido fiel todo o tempo. Talvez você já tenha experimentado isso. E nós podemos nele descansar a nossa alma. Se você está aflito, se você está preocupado com a sua vida financeira, com o seu trabalho, com a sua família, eu quero te convidar a descansar nesse tempo. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. As mulheres mais uma vez declarem. Trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem, em Cristo Filho está. Mais uma vez a minha alma está. Trovão e o mar seguindo vem, sobre as águas eu vou. Queremos ser escondidos, ó Pai, pelo Senhor. Sobre as águas tu também és rei,
descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos juntos descansar em Deus. Talvez você chegou aqui nessa manhã com a sua alma aflita, com o seu coração pesado. E eu quero que o Senhor esteja derramando sobre a sua vida dessa paz, mesmo quando as tempestades estão se levantando. Eu quero convidar você agora a abrir o seu coração, dizer: Deus, realmente está difícil enfrentar essa luta, mas eu quero descansar em Ti. Eu quero descansar à sombra das Suas asas. Eu quero encontrar em Ti abrigo no meio do deserto. Eu quero que o Senhor coloque sobre mim a coluna de fogo para que eu me aqueça, a nuvem para me proteger do sol. Pai, em nome de Jesus, vem sobre a Tua igreja nessa manhã. Nós queremos, ó Pai, dividir os nossos fardos uns com os outros e dizermos que somos fortalecidos na força do Teu poder e na comunhão que temos com os nossos irmãos. Pai, passa com Teu Espírito, dando a paz. Teu Espírito que é consolador, que é guia, que não traz confusão, que não traz medo. Que em nome de Jesus, aquele que está preocupado com o seu trabalho, com a sua vida financeira, com o seu filho, possa descansar e dizer que tudo está nas Tuas mãos. Mas nós oferecemos ao Senhor também o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós oferecemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque tudo é para o Senhor. E eu creio, ó Pai, que agora corações estão sendo aliviados. Obrigado porque o Senhor troca o nosso fardo nessa manhã e nos dá um leve e suave fardo, para que possamos continuar a nossa caminhada vivendo pela fé. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço ao seu irmão, diga: Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pode se assentar. Eu gostaria apenas que aqueles que estão nos visitando pela primeira vez pudessem permanecer em pé, ficar em pé por um instante, para que nós possamos oferecer a você uma lembrança de nossa igreja. Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Há alguém? Que Deus abençoe a nossa vida. Agora nós iremos receber a palavra do Senhor nesse instante, abrindo nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem a nos comunicar. Queria convidar o pastor Fabiano, que estará falando ao nosso coração por meio da palavra do Senhor. Vamos orar, fecha os teus olhos, abra o teu coração na presença de Deus. Senhor nosso Deus e Todo-Poderoso, Pai, aquele que habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco em meio a Deus, às nossas confusões, em meio, Senhor, às dificuldades, aos problemas, em meio às tribulações,
que nós possamos aprender a discernir a Tua voz. Ensina-nos a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos, irmãos, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor, como é bom podermos ouvir da sua voz e rendermos a Ele louvores. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do verso 1 em diante. Considerai o vosso passado. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Pai, muito obrigado por tua palavra lida. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O livro do profeta Ageu traz uma exortação muito séria ao povo. Estavam vivendo um tempo de retorno, estavam vivendo um tempo de glória, da manifestação das promessas do Senhor. As promessas de Deus agora estavam se cumprindo. Passados os 70 anos de cativeiro babilônico, o povo agora retorna do exílio. Estavam como quem sonha, estavam sonhando, parecia algo inacreditável. Imagine você orar por algo durante 70 anos. Era a oração que veio passando de pai para filho e para netos. E por fim Deus responde o clamor de uma nação como havia profetizado. O povo havia sido levado cativo porque desprezaram as palavras do Senhor. Seguiram aos seus próprios caminhos e por isso pereceram. Perderam o templo, a cidade de Jerusalém, a comunhão com Deus, os sacerdotes,
perderam os seus príncipes, o seu rei, perderam tudo o que Deus havia dado. Mas agora, nesse texto, já havia passado 16 anos em que a obra do Senhor havia sido deixada para trás. Porque na euforia de começar a reconstruir tudo aquilo que Deus havia dado, cada um começou a reconstruir a sua própria casa. Cada um começou a cuidar do seu próprio gado, do seu próprio boi, das suas ovelhas, dos seus pertences. E quando se depararam, o templo do Senhor ainda continuava em ruínas. A casa do Senhor ainda estava em ruínas. E não havia espaço para Deus. Olhe para mim, queridos. Nós corremos o sério risco de desfrutarmos das bênçãos que Deus nos dá como filhos amados e nos esquecermos do Deus que nos abençoa. A promessa de Deus estava se cumprindo nesta nação e neste povo, mas eles estavam mais preocupados agora em construir as suas casas, mas eles se esqueceram da importância, da necessidade da reconstrução do templo. Ageu traz uma exortação muito séria e eu gostaria de meditar com vocês. Verso 2, nós temos uma primeira frase marcante, uma primeira expressão marcante desse texto. O povo dizia: ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ainda não chegou o tempo. Que coisa difícil. Eu quero dizer, amados irmãos, que é muito perigoso nós estarmos dizendo isso a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa família, a respeito da nossa igreja, a respeito do nosso trabalho. Isso é extremamente complicado. Ainda não chegou o tempo de se edificar a casa do Senhor. Esta era a fala que estava em todo o território de Israel. Este povo diz: não veio ainda o tempo. Queridos, francamente, o que você consegue fazer sem Deus? Eu fico olhando para a minha filha de 1 ano de idade e eu faço essa pergunta: o que ela pode fazer sem nós? E a resposta é clara: nada que possa produzir vida. Nada que possa produzir vida. Sem mim, nada podeis fazer. Nada, nada e nada. Porque ainda não chegou o tempo de se construir a casa do Senhor. Porque eles estavam atarefados em construir as suas próprias casas, de fino acabamento, com madeiras que eram para ser utilizadas para a construção do templo, para a edificação da casa do Senhor, agora estavam sendo direcionadas para as suas próprias construções. Os recursos que possuíam, que seriam utilizados na edificação do templo, estavam sendo utilizados nas suas próprias casas. Mas o templo no Antigo Testamento não tem a mesma função, ou mesmo a mesma representação do que tem para nós. Por quê? Era no templo do Senhor onde se ofereciam os sacrifícios, as ofertas diante do Senhor. Sem templo não havia sacerdote, não havia ofício, não havia os sacrifícios, e por isso não haveria a possibilidade do povo estar oficiando diante de Deus. O dia anual da expiação, ofertas pela culpa, ofertas de gratidão. Não havia culto, não havia ensino. Mas o povo havia entendido que Deus estava abençoando eles e que o tempo ainda não havia chegado. Irmãos, não dê início a nenhum projeto de Deus na sua vida sem antes colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Não faça essa loucura. Não faça essa loucura. Não tente fazer nada sem antes ter a certeza
de que de fato Deus é Senhor e dono da sua vida. O povo estava dizendo, ainda não chegou o tempo. Eu primeiro preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso cumprir a minha carreira, não tenho tempo para ler. No tempo em que eu fazia faculdade de psicologia, eu encontrei muitos jovens que diziam, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu preciso estudar, passar de ano, cumprir as minhas propostas que eu tenho na faculdade. E não é difícil perceber que esses jovens se desviaram do caminho do Senhor. Não é difícil encontrar pessoas dizendo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. E não é difícil encontrar que muitas vezes o seu esforço tem sido em vão, o seu trabalho tem sido inútil. Porque o templo do Senhor dentro do coração ainda não fora construído. Mas Deus está trazendo uma resposta. Verso 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O povo está dizendo, ainda não é tempo. Mas Deus responde com uma outra pergunta. Então, porventura, então é o teu tempo? É o teu tempo de você gastar a tua juventude, a tua mocidade, a tua vida da forma como você quer? Então é esse o tempo? É tempo de você fazer o que você quer, o que você entende, então é isso de fato o que você deseja. Já que não é o tempo então de construir a casa do Senhor, que tempo é que você está vivendo? É isso que o profeta Ageu está denunciando. Vocês estão querendo viver o tempo de vocês. Vocês estão querendo Deus para que Deus seja um agente catalisador dos teus desejos. Ou seja, Deus abençoa a minha vida para que eu possa construir a minha casa. E o Senhor entende que a tua casa pode ficar para depois. Amados irmãos, muitas pessoas esperam melhoria no seu salário para que possam aprender a ser dizimistas. Eu vou dizer que a ordem está errada. Quando você for fiel a Deus no pouco, Ele te colocará sobre o muito, para que você possa administrar. Muitas pessoas dizem, pastor, eu não tenho como dar o dízimo. Eu estou dizendo, Deus te dá essa liberdade da mesma maneira. Mas quando nós traçamos como linha principal da nossa vida o nosso compromisso com Deus, todas as demais coisas vão se ajustar. Como a carta de Pedro nos orienta, vocês começaram bem, começaram no Espírito, Gálatas também diz, mas agora, Pedro nos diz, chega, já basta, vocês já viveram muito tempo na carne e no pecado, seguindo os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, por isso o tempo que nos resta hoje, vivam na fé em Deus. Porque Deus está perguntando, então esse é o tempo de vocês viverem o caminho de vocês? Não, não é o tempo. Uma terceira frase, uma terceira expressão, está no verso 5. Considerai o vosso passado. Olhe para a tua própria vida. Considere os teus anos passados. O que a tua vida passada tem a dizer a teu respeito? Quando você abre a porteira da tua fazenda, o que você encontra plantado? Quando você vai ao teu campo de lavoura colher os frutos que você plantou nos anos passados, o que você tem colhido no tempo presente? Deus está dizendo, vocês estão dizendo que ainda não chegou o tempo. Estão dizendo que esse é o tempo de vocês viverem a vida de vocês, construírem a casa de vocês, trabalharem. Mas Deus está dizendo, olhem, parem um pouco. Então vamos conversar. Para mim, Deus está dizendo, chegou o tempo. Mas para vocês, vocês estão dizendo, não chegou o tempo. Então vamos entrar em acordo, vamos conversar. Olhem para o passado de vocês então. Vamos conversar, Deus está dizendo. Tendes semeado muito,
Ou seja, lavraram o solo e plantaram muito, suaram a camisa, trabalharam com afinco, mas colheram pouco. Comeram, mas não chegou a se fartar. Beberam, mas não chegou a saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Por que tudo isso aconteceu? Porque o altar do Senhor ainda estava em ruínas. Irmãos, eu quero dizer uma palavra muito séria ao teu coração. Deus está extremamente interessado na tua produtividade, no teu rendimento, na tua vida financeira. Deus de fato deseja que você experimente a prosperidade. O que Deus estava denunciando era: vocês estão trabalhando muito, mas o resultado tem sido pouco, ineficaz. Pelo tanto que vocês trabalham, lutam, se afadigam, eram para vocês serem muito mais ricos, muito mais prósperos, muito mais cheios de vida e terem saciedade no coração. O que Deus estava trazendo a este povo é que eles estavam trabalhando, construindo as suas casas, mas não havia saciedade. Comiam e sentiam que estava faltando alguma coisa. Construíram as suas casas, estavam adornando elas de uma forma linda e maravilhosa, mas ainda faltava algo no coração. Talvez seja mera semelhança com o que ocorre com nós, comigo, com você. Por que não sou feliz? O que está me faltando? O que falta no meu coração? Eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa família, eu tenho uma boa igreja, eu tenho excelentes amigos, eu faço o que eu gosto. O que está faltando no meu coração? Amados irmãos, o que Deus estava dizendo é impossível viver uma vida com propósito. É impossível viver uma vida plena, cheia de sentido, de alegria, de felicidade, enquanto o altar do Senhor está destruído, enquanto não há templo para adorar. Onde está o templo? Nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de um Deus que escreveria a sua lei em nossos corações. Amém, queridos? Nós estamos falando de um Deus que não deseja habitar em templos feitos por mãos humanas, mas estamos falando de um Deus que deseja habitar dentro do meu coração. Se em nós há um vazio, um vácuo em forma de Deus, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus, como dizia Pascal, nós precisamos entender que nossa vida jamais terá sentido se não houver Deus em nós, Deus dentro de nós. Considere o teu passado. Deus está interessado na tua produtividade. Deus está ficando preocupado com você. Porque você está fazendo muito, trabalhando muito, levantando, dormindo tarde, acordando cedo, comendo pão que penosamente granjeastes. E tem sido tudo em vão. Ah, queridos, precisamos acertar as prioridades da nossa vida. Precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. A Bíblia nos diz que são os ímpios que se preocupam com muitas coisas. São os ímpios que têm que se preocupar com a sua vestimenta, com a sua comida, com a sua saúde, com o seu próprio sustento, porque eles não têm um Deus a quem recorrer. O que Deus está dizendo: vocês me chamam de pai, mas vocês não criam um ambiente para que eu possa habitar no meio de vocês. E vocês já estão há 16 anos construindo as casas de vocês sem mim. Quanto tempo de vida você tem a perder? Quantos anos da sua vida você quer gastar sem Deus? Quando eu olho para o meu passado, eu sou devedor ao Senhor nosso Deus.
Quando esse texto diz para mim e de mim, que eu tenho que considerar o meu passado, eu tenho que entender que eu não tenho vida alguma sem Deus, e que a minha vida foi gerada em Deus. A vontade de Deus é que nós possamos ir, produzir frutos, e o nosso fruto possa permanecer. Para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Há cerca de 18 anos atrás, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, logo após 6 meses eu fui acometido por uma meningite. E eu lembro que eu estava no hospital, todo mundo muito preocupado comigo. E naquela manhã, antes do médico vir e trazer o diagnóstico que eu estava com meningite, eu vi um clarão, um anjo de Deus entrando naquele quarto e saindo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu vi. Passados uns minutos, chega o médico dizendo que eu estava com meningite, eu comecei a dar risada. Eu era jovem, com 14 anos de idade apenas, e eu comecei a rir. Minha mãe falou, você não está entendendo. Você está com uma doença muito grave. Eu disse, eu sei. Mas eu sei que um anjo do Senhor entrou aqui antes do médico trazer o diagnóstico. E eu fiquei tão feliz naquele hospital, irmãos, porque eu tinha tido uma visitação de Deus na minha vida. Eu tinha tido a plena consciência de que Deus estava comigo. Mas Deus me trouxe uma palavra relevante que me impactou também naquele tempo. Enquanto eu estava internado no hospital, Deus me trouxe uma palavra, dizendo, meu filho, você vai passar por um acidente. Vai sofrer um acidente. Vai passar pela morte. Mas por causa do meu amor por ti, e porque você ouviu a minha palavra, eu vou te livrar. E quando Deus me deu essa palavra, eu compartilhei com mais 2 pessoas e elas disseram, que isso? Isso não é de Deus não. Repreenda isso. Outra pessoa disse, olha, se for de Deus, amém. Mas o fato é que passado 4 meses eu fui atropelado de bicicleta. Eu tinha, aos meus 14 anos de idade, a meta de alcançar 80 km por hora com a minha bicicleta. E só havia alcançado 76 km. Chegou um sábado à tarde, calibrei bem os meus pneus, desci a rua Santa Helena e falei, hoje eu chego aos 80. Na metade do caminho, um carro simplesmente encostou no meu guidão e lançou a minha bicicleta ao poste. E eu estava sem capacete, sem nada. Quando eu abri os olhos, eu estava no resgate. Quem me atendeu foi um pastor, no resgate foi um seminarista, e quem me socorreu no hospital foi a minha tia. Para vocês verem como que Deus cuida da gente. Eu chorava feito uma criança, porque aquela palavra era a meu respeito. Deus me deu de volta a minha vida. E aquela palavra havia se cumprido em mim. Eu estava vivo, porque eu havia ouvido a voz do Senhor e aceitado o seu chamado. Eu digo que Deus teve que fazer isso aos meus 14 anos de idade, porque eu era muito ruim, muito torto. Não sei se você se sente assim, mas eu precisava de muito tempo na olaria de Deus. Eu creio que não foi 1 ou 2, nem 3 vezes que Deus teve que amassar e me fazer de novo, porque eu não sou bom. Tinha muitos traumas a serem tratados. Tinha muito narcisismo que precisava ser quebrado. Tinha muito complexo de rejeição que precisava ser extirpado da minha vida. Mas quando eu olho para o meu passado, e olho no espelho e vejo essa cicatriz, e vejo que eu estou vivo, eu percebo que eu preciso ponderar que a minha vida está em Deus, e que eu não teria vida alguma se eu não estivesse em Deus. Olhe agora você mesmo para o teu passado. Talvez você esteja plantando muito, mas esteja colhendo pouco. Esteja se empenhando na sua família, no seu lar, no seu trabalho, mas talvez os frutos tenham sido poucos e pequenos, insuficientes. Talvez você continue a ter aquele sentimento de ausência. Me falta alguma coisa. Eu quero dizer que Deus nos criou
para o louvor da sua glória. Agostinho descobre muito isso com uma forma muito clareza e muito profunda no seu livro, As Confissões, quando ele começa a dizer que a sua alma só encontra descanso em Deus, porque Deus o criou para a sua glória e para o seu louvor. Amados irmãos, muitas pessoas e muitos de nós estamos tentando colocar ordem na nossa vida, sem colocar ordem na nossa vida espiritual. Eu quero dizer que a tua principal enfermidade é a tua vida com Deus. A tua principal carência é a sua vida com Deus. Nós não podemos ser como Nicodemos foi, um profundo conhecedor da lei, que não havia nascido de novo. Conhecia a lei, conhecia a Torá, mas que não nasceu de novo, não conseguiu enxergar o Cristo diante dele. Mas que a mulher que fora pega em adultério conseguiu enxergar, porque teve os seus pecados perdoados. Os pecadores conseguiram enxergar em Cristo aquele que haveria de vir, o ungido, o Messias, o enviado de Deus. O que eu estou dizendo é que nós, muitas vezes, estamos vivendo uma religiosidade sem Deus. É o religar da religião sem o Deus da fé. O que eu estou dizendo para você é que você precisa considerar o teu passado e aprender com seus próprios erros. Porque Deus te colocou nesse mundo para que você possa produzir frutos. E os teus frutos permaneçam e frutifiquem ainda mais. A 30, 60, 100 por um. Mas muitas vezes temos sido infrutíferos. Trabalhamos e não pagamos nossas contas. A farmácia continua ainda pendurada os cheques. Conflitos e mais conflitos. Conflitos e mais conflitos. Eu quero dizer que tudo isso está acontecendo. Verso 11. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo trabalho das mãos. Por quê? Por quê? Porque o altar do Senhor estava destruído. O tabernáculo do Senhor estava destruído. Verso 14, do capítulo 1. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Verso 4 do capítulo 2. No finalzinho diz: Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra. Sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Olhe para mim. O povo não poderia sonhar o retorno para a sua própria terra, se Deus não estivesse com eles. Foi Deus que esteve repatriando o seu povo. Segundo lugar, o povo jamais poderia construir as suas próprias casas por si mesmo. Eles precisavam da vontade de Deus. Enquanto nós corremos atrás da bênção, a bênção corre de nós. Essa é a realidade cristã que você precisa entender. Enquanto você busca desesperadamente as bênçãos, os recursos que você precisa, eles correm de você. Espere. A tua vida faz parte do plano de Deus. A tua vida é um projeto divino. Foi Deus quem sonhou te dar uma casa, uma nação, um povo, uma saúde para os seus ossos, uma família. Isso tudo é sonho de Deus. Mas este povo estava achando que eles precisavam cuidar de suas próprias vidas. E Deus está dizendo, não. Sou eu quem vou cuidar de vocês. Eu que serei o pai de vocês. Eu que serei o rei desta nação. Sou eu quem cuido de vocês. É por isso que Deus estava repatriando o seu povo. É por isso que Deus estava desafiando o povo a reconstruir o seu templo.
para que Ele pudesse habitar em meio ao seu povo, a fim de que os seus filhos pudessem ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida sem necessidade, a fim de que todas as nações da terra pudessem conhecer o Deus de Israel. Espere, irmãos. Deus está muito mais interessado em abençoar a tua vida do que você em ser abençoado. Pode ter certeza. Deus está muito mais interessado em habitar dentro da tua vida do que você possa imaginar. Porque exaltando o teu nome, glorificando o teu nome, Deus estará glorificando o seu nome que está em ti. E é por isso que Deus deseja abençoar, trazer prosperidade à tua vida. Mas para isso, é preciso que o altar do Senhor esteja construído dentro de nós. Fecha os teus olhos, eu queria orar com você nessa hora. Ser forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu estou convosco. Verso 8, o texto diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Deus quer renovar o seu coração nesta manhã. Deus quer abençoar tua vida. Deus está apagando os teus pecados. Deus está renovando a aliança contigo nesta manhã. Por isso, não perca a oportunidade de louvar ao Senhor e de adorá-lo neste momento. Olhe para dentro de si, considere o vosso passado, considere a tua vida, considere o teu coração. O povo dizia que ainda não é tempo, e Deus estava perguntando: é tempo do quê? É tempo de subirmos ao monte, trazer madeira e edificar a casa do Senhor, para que Deus se agrade e seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Eu te louvo, ó Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor está preocupado com a minha vida. Eu te louvo porque o Senhor está interessado no meu trabalho, na minha saúde, nos meus relacionamentos. O Senhor está preocupado com o número de horas que eu tenho trabalhado. O Senhor está preocupado com o meu desempenho, com a minha performance. O Senhor está preocupado com a minha produtividade. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está nos exortando, nós, nessa manhã, a reavaliarmos o nosso compromisso com o Senhor, porque nós não queremos fazer como o povo de Israel fez. No tempo do profeta Ageu, esqueceram da sua casa por 16 anos. Deus, nós não queremos nos esquecer do altar do Senhor dentro da nossa vida. Não queremos perder os nossos dias de vida. Não queremos perder os nossos anos que o Senhor tem acrescido a nossa vida. Queremos olhar para o Senhor e viver a nossa vida de tal forma que alcancemos, ó Deus, todas as tuas promessas sobre nós. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, desperta o nosso coração a reconstruirmos o altar do Senhor em nós. Desperta-nos, ó Deus, a buscarmos a Tua santidade, a morrermos para nós mesmos, a negarmos os pecados e as obras da carne. Desperta-nos, ó Deus, a orarmos, a buscarmos a Tua presença, para que possamos entronizar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, para que todas as demais coisas sejam ajustadas e organizadas, Pai. Deus, a nossa oração é que nós possamos aprender com os nossos erros. A nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos ensine a viver uma vida digna do Senhor, em nome de Jesus. Pai, construa o Teu tabernáculo em nós, entre na nossa vida, habite no nosso coração. Deus, nós consagramos o nosso ser ao Senhor, que Tu tenhas a liberdade de dominar e governar sobre toda a nossa vida, que o Senhor tenha a liberdade de ser Senhor da nossa casa, que o Senhor tenha a liberdade de ser Senhor do nosso lar.
Deus, nos perdoe nessa manhã, Espírito Santo, nos perdoe porque temos gasto nosso tempo com nós mesmos, estamos preocupados com os nossos fazeres, com os nossos trabalhos, com os nossos sonhos, com os nossos ideais, e não encontramos tempo para Ti em nós. Nos esquecemos que a vida é um presente de Deus. Nos esquecemos que o Senhor tem nos abençoado dia após dia. Pai, perdoa-nos por não reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Deus, queremos olhar para nós mesmos e considerar que de fato temos produzido muito pouco, que o Senhor poderia gerar muito mais fruto em nós e através de nós, que poderíamos ter um rendimento maior, que poderíamos ter paz, tranquilidade e esperança que não temos, Senhor. Pai, nós queremos dizer que temos colhido pouco, embora tivéssemos semeado muito no passado, porque estamos trabalhando muitas vezes sem a Tua presença, sem consagrarmos ao Senhor, sem um local para a Tua habitação. Deus, nos perdoa porque em breve nós nos esquecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Perdoa a nossa vida, perdoa a Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Que o Senhor nos dê esse comprometimento com a Tua obra, com a Tua casa, para a glória de Cristo Jesus. A Ti eu oro, Senhor. E obrigado porque a glória desta última casa é maior do que a primeira. Porque essa última casa é o meu coração, é o coração do meu irmão. Obrigado, Deus, porque a Tua glória no nosso coração é muito maior do que a glória feita sobre tijolos, sobre o santuário, sobre o templo de Jerusalém no Antigo Testamento. Obrigado porque o Senhor é um Deus que habita em nosso meio. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos ensinar, que nós possamos aprender com os nossos próprios erros, que possamos aprender com as nossas próprias experiências, que possamos considerar o nosso passado e aprendermos a construir um lugar para Ti em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus esteja abençoando o seu coração. Esse mês nós vamos ter eleição de presbítero, ou reeleição. E esse é o meu desafio, essa é a minha palavra para a igreja. Todo líder, todo professor de academia bíblica, todo líder dos cursos do Ministério de Família tem que aprender, temos que aprender a começar por Deus, a terminar em Deus e dar continuidade por meio da graça que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que nós como igreja possamos nos preocupar apenas em entronizar Deus na nossa vida, para que Deus coloque em ordem o nosso caos, para a glória de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós temos mais alguns avisos antes de encerrarmos louvando, cantando, adorando ao Senhor. Nós temos ainda a promoção da pizza, que é a última semana. O passeio ciclístico, que vai ser agora no próximo dia 17, próximo sábado, às 16 horas, na Avenida das Esmeraldas, em frente a Emburgue. Então você também, junto com a sua família, pode estar conosco. Nós temos o acampamento de Páscoa, ali na saída. Nossa irmã diaconisa estará distribuindo para quem ainda não pegou. Nós queremos que você participe conosco desse acampamento. O investimento é algo acessível para toda a família. Tem crianças que vão ser isentas, tem um valor para crianças, para adultos. Eu quero que você invista esse tempo. Vai ser o tema Histórias Cruzadas, dos dias 6 a 8 de abril, na Estância Canaã. Dentro do folder tem todas as informações, as programações. As crianças vão ter algo especial, uma ministração do grupo Companhia ID, lá de Londrina. Nós queremos que você se envolva, participe. Próximo sábado, a juventude vai ter um via satélite. Nós vamos receber o Sérgio Pavarini, estará lançando o seu livro. E
nós queremos ter um momento muito gostoso, muito especial. E já nessa sexta, nós vamos ter os encontros de vida em comum, que tem para pré-adolescentes de 11 a 13 anos, o endereço está aí no boletim, adolescentes de 14 a 17, e 3 grupos de jovens acima de 18 anos, e os endereços estão aí no boletim, não fique por dentro. Então, por isso, fique atento às informações. Nós já temos também falado da eleição, que vai ter a assembleia. A convocação está aí no boletim, dia 25, agora, no último domingo de março. E você precisa estar aqui, você está convocado. E se alguém deseja participar, sendo presbítero ou presbítera, você pode procurar um dos pastores para saber como vai funcionar o processo eleitoral nesse tempo. Nós queremos convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar, encerrar e sair cantando que Deus é bom o tempo todo, e Ele tem sido para mim e para você. Pai, nós te louvamos por essa manhã, por esse culto. Obrigado a Deus por cada momento. Obrigado pela nossa comunhão. E nós queremos sair daqui certos da Tua presença, da Tua bênção que está sobre nós, que é sobre a vida de cada irmão, de cada família aqui. Que nós possamos sair, ó Pai, renovados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a bênção, a comunhão e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre toda a igreja espalhada por toda a face da terra, agora e para todos sempre, amém e amém. Vamos louvar.